Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação, e essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. BMC News, informação que gera valor. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa segunda-feira, 31 de julho de 2023, chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro. O Ibovespa chegando aos 121.709 pontos, uma alta de 1,27%. Lembrando que a gente já chegou a tocar os 122 mil pontos, perdeu um pouco do ímpeto de alta, mas mesmo assim continuamos nessa alta de 1,27%, 28%, bastante sustentado pelas empresas ligadas a commodities, principalmente petróleo e mineração. Petrobras sobe 4,5%, Vale 2,6%. As instituições financeiras, os grandes bancos, que também têm um peso relevante no Ibovespa, também sobem, ou seja, praticamente as companhias que mais têm peso no Ibovespa subindo, seria natural que a gente tivesse essa movimentação de alta no Ibovespa nessa segunda-feira. Uma segunda-feira de fim de mês, mas um começo de uma semana muito importante, muito interessante e que monitora e que deixa os investidores cheios de expectativas por conta da reunião do Comitê de Política Monetária que acontece entre amanhã e quarta-feira e a consequente decisão de política monetária, de como que vai ser o rumo da política monetária aqui no Brasil. Claro que a expectativa do mercado é que comece esse ciclo de corte, o ciclo já praticamente dado, o mercado inteiro acreditando que vai começar esse afrouxamento monetário na quarta-feira. Uma divergência ou outra acontece em relação à magnitude. Será que começa com 0,25? Será que começa com meio ponto percentual? Será que tem espaço para cair um pouquinho mais? A exemplo do que aconteceu no vizinho Chile, que caiu 1 ponto percentual de uma vez só na reunião. Bom, o mercado não está tão animado assim com 1 ponto percentual, muito menos com 0,75. O que a divergência entre os atores do mercado é meio em 0,25 e meio ponto percentual logo de largada. O ambiente econômico está ok, o ambiente econômico está melhorando, IPCA 15 trazendo uma deflação na semana passada, a gente vendo indicadores de emprego bastante importantes, a gente vendo inclusive na outra semana o IBCBR, a gente viu na semana passada também a revisão do rating por algumas agências de classificação de risco, isso tudo colaborando com um cenário de melhora do ambiente econômico no Brasil. Colaborando também com essas expectativas, o Boletim Focus, divulgado na manhã de hoje, mostrando mais uma vez, mais uma semana com perspectiva de queda na inflação para esse ano, para o ano que vem e também para a 2025, né, que é um horizonte um pouco mais distante, mas também monitorado pelo Banco Central brasileiro. A Selic permanece em 12%, pelo menos a projeção do Boletim Focus, os atores do mercado. Para o ano que vem, um corte de 0,25 nas projeções da semana anterior, caindo de 9,5% para 9,5%.
2,25. O cenário descrito aqui pelo Boletim Focus mostra uma melhora nessa perspectiva do mercado em relação ao ambiente econômico aqui no Brasil. Fora isso, a gente tem toda a situação envolvendo o cenário corporativo também. O assunto do dia, a nova política de dividendos da Petrobras, que reduziu um pouco ali a porcentagem de distribuição dos dividendos em relação ao fluxo de caixa livre, mas um tanto quanto alinhado com o praticado no cenário internacional por grandes companhias de petróleo. O que deixa um tanto quanto o investidor de cabelo em pé é a possibilidade de permanecer uma defasagem. Tá certo que a defasagem em relação à alta do preço do petróleo, mas por outro lado, o preço do dólar, o real continua se valorizando, o dólar desvalorizando frente ao real, pelo menos tenta uma compensação. Mas Petrobras divulgou essa informação, pegou os investidores, deixou os investidores um tanto quanto animados, tanto é que Petrobras já sobe 4,5 hoje. Lembrando que na semana passada, com toda aquela situação, né, envolvendo expectativas ainda, a Petrobras chegou a cair mais de 5% em um único pregão, hoje já praticamente recuperando, já com o pregão da sexta-feira, que também foi um pouco melhor aí para a companhia. Além disso, semana importante também, a gente falou daqui do Brasil, né, expectativa pela reunião do Banco Central, mas sexta-feira tem payroll, sexta-feira tem os dados do emprego e, como o Jerome Powell gosta de falar, ele vai monitorar dado após dado para saber se chegou ao fim o ciclo de aperto monetário por lá e se já vai começar a permanecer do mesmo jeito, sem alterações nas próximas reuniões, a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Bom, esses são os principais assuntos, os principais destaques que temos aqui no nosso mercado financeiro e mexendo com as expectativas, e é isso que a gente vai conversar aqui com o time que já está por aqui, Alexandre Cabral, Marcos Saravalli, preparados para esse bate-papo. Fim de mês, começo de semana. Boa tarde, Saravalli. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Cabral. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cabral. Boa tarde, meu povo. E aí, boa tarde. Tudo Tranquilo. em ordem? Tudo de paz. O que podemos destacar nesse, como disse, fim de mês, começo de semana? É uma semana de muita expectativa, né? Como eu falava, não pelo início de corte de juros, mas pela magnitude. Quais as projeções? O que vocês diriam hoje, segunda-feira, 2h39? Vai de 25 ou vai de meio, Saravalli? Vai de meio, né? Tem espaço para... Tem espaço? Para ir para meia. Eu vou responder já fazendo aquela clássica pergunta para o Cabral também. Mas eu acho que tem espaço para ir para meio. Talvez seja a primeira reunião que a gente não tenha uma decisão unânime. Vamos entender essa decisão. E até a pergunta que eu passo para o Cabral, de novo, eu acho que espero, né, que tenha espaço para meio, embora os comunicados e o tom do próprio SN tenham sido muito de parcimônia, né? Mas o Itaú chegou a colocar de que não havendo, né, esse consenso e acelerando para meio, poderia trazer volatilidade aí para as expectativas. Então, acho que essa é a pergunta, né? Vamos com 25, seguindo o tom do comunicado, ou vamos de meio, já apostando, também agradando um pouco também o Ministério da Fazenda e o governo principalmente. A pergunta é se vir com meio pode trazer alguma volatilidade aí para a comunicação. Meio depende. Se Robertinho votar meio, o mercado aceita tranquilo. Se ele for voto vencido, que é droga. Esse é o grande problema, Cabral? Eu acho. A divergência... A divergência interna se acontecer. E a grande dúvida também que eu e o mundo tem é qual é o voto do Galípolo e dele. Se vai ser igual ou se vai ser diferente. Então, eu acho que se cair meio com Roberto votando, de paz, mesmo achado. Se cair meio com ele votando 25, pode dar droga. Porque ele é o cara da imprensa, ele é o cara do dia a dia. Claro que ele vai dizer, é um colegiado, é unânime, tá, mas vou perguntar, e teu voto? E seu voto, por que não? Por isso que eu acho que a equipe antiga faz, tirando a Fernanda e mais um ou dois, a maioria votaria com ele, tá? Só uma dúvida, Cabral, é que nos últimos comunicados foram todos unânimes. Diz quem votou para quê? Diz. Que eu não tô lembrado. Diz, né? Diz. Tais diretores votaram para... Cara, 25, meio ou 75. Tá. Tem possibilidade de um cenário radical?
o Galípolo já chegar e falar, eu quero 75, como fez o Chile, que a gente acabou de ver? Quero Eu não duvido, mas eu acho que ele se queimaria, do tipo, putz, tá querendo demais também, né? Ninguém precificou isso, tá exagerado. Por mais que ele seja voto vencido, ele sabe que vai ser vencido e fala, não, tá bom. Mas ele cria um clima hostil para ele dentro do BC, que ele vai ficar 1 ano e meio lá com eles. Né? Eu ia falar 2, mas é 1 ano e meio com eles. Então eu acho que não, eu acho que ele volta para meio. E a grande dúvida é o que o Robertinho vai fazer. Com os dados que têm saído, dá para votar em meio. A inflação está razoavelmente bem controlada. A gente vai ver o Focus daqui a pouco. A notícia do Focus é boa. Desemprego está diminuindo, mas não é uma coisa sangria. A gente viu que Caged está perdendo força. Dá para ir meio. O problema é que se for meio, o mercado vai pedir 7,5 na próxima. Não vai nem esperar a parcimônia e a cautela, né? Já falou, já que deu meio... Na segunda eu já falei 7,5. A não ser que ele contrate, né? Pode provavelmente iremos reduzir com a mesma magnitude, a não ser que saia algo diferente. É interessante essa discussão, Cabral, porque eu estava lendo algumas análises logo pela manhã e as pessoas falando assim, olha, se houver uma votação, por mais que não haja unanimidade, se houver uma votação igual do Galípolo e do Roberto Campos Neto, aí o mercado tranquiliza, né? Independentemente se for os dois 0,25 e vier meio por conta dos outros diretores, ou eles votarem meio e vir 0,25 por conta dos outros diretores. Uma unanimidade, ou pelo menos uma convergência do Galípolo com o Campos Neto, diminui um pouco a tensão. Eu acho que tem uma vírgula aí. Tensão. Eu acho que tem uma vírgula. Se eles votarem iguais, mas forem votos perdidos, forem votos perdidos por uma queda maior, eu acho que não é bom, não. Então, se os dois votarem iguais e meio, mas a grande maioria quis 25, ok, mercado reage de boa. Se os dois votarem 25, que eu considero quase impossível o Galípolo votar 25, mas se os dois votarem 25, que a grande maioria votar em meio e meio ganhar, o mercado vai achar estranho. Por quê? Porque, primeiro, vou perguntar para ele. Primeiro pergunto para o Robertinho, vem cá, tua equipe quer mais juros que você? Ele que está em evento, ele que é convidado, os outros vão, mas ele vai mais. O pessoal escuta mais ele. Aí vai dizer, não, é um grupo, não sei o quê, vai ficar meio estranho. Por isso que eu acho que a grande maioria da equipe antiga segue o que o Roberto fizer. Se o Roberto falar que vai votar em meio, eles votam juntos. De repente tem até uma unanimidade, então, hein? Mesmo na divergência, uma unanimidade. É possível. E a última pergunta, vai? Última? Talvez. Fica à vontade. Se vier 25, ele pode, depois na outra reunião, pular para 75? Pode, mas aí vai virar 75 de vez, né? Até ele parar, porque imagina, caiu muito, aí depois volta a cair pouco. Fica estranho pra caramba, 25, até comunicado. 75 e voltar pra meio, voltar pra 25. Ou não, 25, 75 fica várias de meio depois. Fica até estranho esse comunicado. Entendi. Ou ele já volta que nem o Chile, com o pé no acelerador e depois diminui a velocidade, ou ele acelera. Ok? Então eu acho que aí o comunicado vai ficar doido. Caiu 0,25. Ah não, os dados saíram bem pra caramba, caímos 7,5. Caiu, mas é Natal. E só vamos cair meio. O comunicado não dá pra ser tão simples assim. Então essas 4 de meio, esse festival de meio, eu acho que o mercado tá coerente. Meio, como tá agora nos de janeiro e outubro. A curva mantém agora, 2,45. 4 de meio. 4 de meio. Meio em agosto, fica aquele outubro um pouquinho deturpado, mas encaixa como uma luva para janeiro. Então, 4 de meio. Na verdade, mentira, perdão. 3 de meio e uma de 7,5 em dezembro. Então, 7,5 dá 13, 13 menos 11,5. 11,5. Você tocou no assunto do Focus, está muito não, né? Está um tanto quanto discrepante da percepção do Focus de 12. O mercado sempre pede mais um pouquinho, né? E o mercado dá cara a tapa, né? O mercado põe dinheiro na frente. Por isso que eu prefiro confiar mais no mercado do que no Focus nessa altura do campeonato.
E fora o que acontece também com o Focus? Tem muita instituição que manda que não tem uma mesa de operação. Aí é só o... Aí é só a consultoria. Aí é só a opinião do corretor que pode ser diferente do banco, entendeu? Então, mas 11,5 e 12 também não é muito distante, não. Seria uma de 0,25 e 3,5. O detalhe é o comunicado e a ata da semana que vem. A ata de terça-feira que vem e o comunicado na quinta-noite. Quarta, né? Na quarta-noite. O Cabral e Saravalli, vocês acreditam que por conta daquelas divergências do comunicado e da ata na reunião passada, e por ser já um ciclo de corte de juro, não manutenção, ter que explicar muita coisa, o Banco Central vai ser mais enfático no que ele está fazendo, como ele está fazendo e o que ele espera para as próximas reuniões? Porque os últimos comunicados de manutenção, ele acaba, né, não quer contratar, mas também não quer deixar fechada a porta, então acaba se utilizando de alguns termos, algumas palavras que dão margem à interpretação. Como está indo para um ciclo de afrouxamento, ser mais direto, ser mais aberto no que ele realmente está pensando? Vocês acham que isso pode acontecer no comunicado da quarta-feira? Uma coisa que eu vou fazer, não agora porque não dá tempo, para amanhã, é como é que era o comunicado de Robertinho quando ele caía juros antes de Covid. Por quê? Porque durante o governo Bolsonaro ele já caiu juros. E bastante. Antes de Covid, só antes de Covid, tá? Ele caiu juros de 19 e um pedaço de 20. Covid surgiu numa sexta-feira. Vê o que ele comunicava na época. Pô, boa, eu vou dar uma olhada nisso. Deixa eu até anotar isso aqui. Eu sou velho, eu tenho que anotar esses negócios, senão eu esqueço. Mas passou do meio século, assim, acabou, Passou de daqui a 10 minutos, não lembra não. Mas eu acho que tem que ser mais enfático no porquê da decisão, né? Por exemplo, pegar dezembro de 2022, a gente estivesse falando de câmbio hoje, ninguém estava falando com esse câmbio. Então acho que tem que falar o que mudou, o que está justificando eu tomar essa decisão. Inflação corrente, inflação futura despencou. A gente já fala de Focus agora ou daqui a pouco? Deixa o Saravalli finalizar. Tá, então e a gente, aí eu mostro números. A gente vai, tá. Vamos lá. É principalmente esses fatores. Tem que deixar claro, muito mudou, né, em pouco tempo. 3 meses, 6 meses. A gente está sendo surpreendido positivamente em vários pontos para o controle da inflação. E aí que tem que deixar mais claro, ó. Eu não tinha, chegando agora em julho, agosto, esse câmbio. Eu não tinha, chegando agora, a inflação corrente. Eu não tinha essa expectativa de inflação. Então, eu acho que tem que deixar enfatizar muito o que mudou. E, lógico, o inverso é verdadeiro também. O que pode mudar. Pô, deixar claro meio que na linha do discurso do Fed. Pô, se o câmbio voltar para 5,20, a gente vai ter que rever. Mas tudo mais constante, ninguém acredita nisso. Então, tem que enfatizar o que mudou drasticamente, que está embasando a decisão. Agora, a minha última pergunta, pelo menos nesse bloco, ou não, né? Mas fazer para o Cabral também é em relação ao que a gente viu, a gente já vai ver daqui o Boletim Focus, mas é o Boletim Focus de 24, né? O Boletim Focus já está quase querendo contratar uma Selic de 9%, né? Muito próximo. Então, parece também que já contratando um cenário, né, bastante benigno para a inflação também para 24 também, jogando Selic para quase 9%, caminhando para 9%, né? Falta pouco. Saravalli e Cabral, inclusive a gente tem até um gráfico aqui da Selic ao longo dos últimos anos. Olha só a evolução, né? De 17, de ano de 2017, que estava lá nos seus 12, estava no 13, né? Ali 13, depois 12,25, 11,25, ó, estão uns cortes bastante aprofundados, até chegar nos 2% ali na pandemia, né? 2021, e aí depois o ciclo de aperto novamente até chegar onde estamos hoje, né? Chegando ali lá em agosto de 22, né? Na 13,75. É praticamente um ano de Selic em 13,75. É um período bastante extenso, né? Para o juro nessa magnitude aí. Estamos desde agosto, um ano, né? 11 meses e pouco. Um ano. Aqui, ó, no comunicado, ele caiu juros no ano de 2019, no dia 31 de julho de 2019.
Ele até então não tinha caído. Eu não lembro, não tenho isso na memória, não. E na época ele já estava olhando para a inflação de 19, 20, 21 e 22. Então 21, não, 23, 24, 25 e 26. Se considerar o mesmo discurso dele. Porque 19 era o ano corrente, mais 3 para frente. 23 é o ano corrente, mais 3 para frente. Então ele já fala em juros em 26. Onde a inflação em 26 já estava dentro da meta. Falou pra caramba de câmbio. Votaram por essa decisão os seguintes membros. Aqui na avaliação do cupom, a evolução do cenário básico especial no balanço de risco prescreve ajustes no grau de estímulo monetário com a redução da taxa Selic 0,5%. O comitê avalia que a consolidação do cenário benigno para a inflação prospectiva deverá permitir ajuste adicional no grau de estímulo. O cupom enfatiza que a comunicação dessa avaliação não resiste à próxima decisão. E reitera que os próximos passos da política continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de risco, da produção e expectativa de inflação. Ele vai colar esse parágrafo, eu tenho certeza. Caiu. É o parágrafo do corte. Caiu. Pode ser que eu vá cair mais, mas vai depender disso. Para se tiver que cair menos, não falei? Na outra eu já avisei. Na outra eu já falei atividade econômica, que está a favor de queda, balanço de risco, que deu mistério, projeções está a favor de queda e expectativa de inflação. Repara que o discurso é o mesmo desde sempre. Inflação corrente, inflação futura, hiato do produto, que é atividade econômica, e balanço de risco. É o mesmo discurso sempre. O problema é interpretar a cabeça dele do comunicado. Mas eu mesmo. Quando que é esse comunicado? 31 de julho de 19. Deixa eu ver se é 31 de julho, peraí. 31 de julho de 19, às 18h10. É o cenário pré-pandemia ainda. Julho de 19. Eu peguei, o que eu fui? Eu fui lá atrás e vi quando foi a primeira queda dele. Tá. A primeira queda dele foi nessa reunião. Ficou um tempo a 6,5, nessa ele jogou para 6. Ele pegou do Ilan 6,5, manteve e jogou para 6 em julho. Então é o seguinte, inflação presente, inflação futura, hiato do produto, cenário internacional. Falando de inflação presente e futura, e aí a gente puxa para o Focus de hoje. Presente, a expectativa do mercado 4,84, quase no teto da meta ali e pela segunda semana consecutiva caindo. Lembrando que há 4 semanas, né, um mês atrás, estava 4,98. Há um tempinho atrás chegava até a 6 a perspectiva. Ano que vem, uma ligeira queda de 3,90 para 3,89 e 2025 a manutenção ali de 3,5. É 2025, né, que eles estão olhando agora, que é o horizonte mais... Porque 23 e 24 já saiu. Mas, enfim, esse Focus de hoje, com crescimento econômico do PIB agora 2,24, ano que vem 1,30, o câmbio abaixo dos 5, esse contexto todo aí permite quedas mais acentuadas, meio ponto percentual. É isso. Tudo mais constante, mas o que acho que 2 pontos. Do PIB para o ano que vem, né? Um crescimento bastante modesto. Como esse ano a gente teve uma surpresa muito positiva e muito baseada em agro, é difícil a gente, por hora, ter um impacto que possa trazer revisões grandes, né, para o PIB de 2024. Agora chama a atenção como o mercado vem revisando as expectativas de inflação para 2024 e, consequentemente, Selic para 2024. E aquilo muito que a gente veio falando, né, no pré, em todos os indicadores. O que está no preço, o que está no preço, mas a consistência de revisões para baixo, né, otimista, a gente tem visto ao longo desses últimos meses. E isso acaba impulsionando também a Bolsa, né, investimentos em ações. Basicamente, a gente viu naquele gráfico, né, como que muda o custo de capital. É lógico, imagina explicar para alguém que não entende, não passou pela pandemia, explicar que nosso custo de capital vai de 13 para 2 para 13,75 e vai caminhar agora para 10%. Mas nosso custo de capital realmente está num patamar muito, muito alto e o inverso é verdadeiro. A gente vai ver, agora até está falando com a Irani aqui recentemente, como isso vai começar a impactar positivamente os balanços das companhias.
Então, o mais importante, acho que a gente está discutindo, lógico, o início da queda da Selic, mas até onde que a gente poderia ir. Né? Acho que agora a discussão até onde que vai ser esse juro neutro, né? Aqui no Brasil. Então, acho que daqui para frente, a partir de quarta, quinta-feira, a gente vai começar a discutir qual que é o patamar de juros no Brasil, que deveria ser o nosso patamar de juros de longo prazo. Né? Então, acho que essa é a discussão que a gente vai ter. Mas o próprio Boletim Focus já sinalizando 9,25 no final do ano que vem. Alexandre Cabral. Vamos lá. Eu consigo compartilhar uma Boletim tela? Focus. Só tinha que ter sugerido. Vamos lá. Já estava... Olha só. Ué? Não rolou. Não rolou, sem problema. IPCA 12 meses. IPCA 12 meses bate o auge em setembro, 5,24, acumulado de 12 meses. Isso pela expectativa de inflação mensal divulgada hoje pelo Focus. Fecha o ano na casa de 4,83, 4,84. O cupom, olhando o que esperar para 23. Para esperar para 23, 4,84. Mas quem mandou semana passada fala em 4,83. Então há uma chance considerável de semana que vem nós termos 4,83. Cupom para esse ano, tá? Para ano que vem 3,89, mas quem mandou semana passada 3,88. E cupom para ano que vem não tem quem mandou semana passada, só tem quem mandou nos últimos 30 dias de 3,5. Um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Se eu comparar os dados, esse mesmo relatório da outra reunião, da uma 45 dias atrás, com o relatório de hoje, o que eles tinham na mão? Eles tinham a inflação desse ano a 5,12. Agora o relatório fala a inflação desse ano a 4,84. Quer dizer, nós tivemos uma queda de 0,28 na expectativa da inflação de 23. Para 2024, no outro relatório, na outra reunião, eles tinham 4%. Agora eles têm 3,89. Quer dizer, uma melhora de 0,11. E a melhor melhora ficou para 2025. Na outra reunião, quando eles se reuniram, eles abriram o Focus. O Focus falava que 2025 ia ser 3,80. Agora o Focus fala em 2025 a 3,5. Se a gente olhar na outra reunião, 24 e 25 já estava na meta, no intervalo, só que agora entrou mais ainda para dentro do intervalo da meta. Antes eles estavam com 4 para 24 e o teto era 4,5, agora é 3,89. Antes eles estavam com 3,80 para 25, agora é 3,5. Então tem notícia boa em relação à inflação de ponta a ponta. Expectativa, número atual e expectativa futura. Não tem por que não cair meio, tá? Mas, seu parcimônia, tudo é possível. Não tem por que não cair meio, mas... Porém... Não Seu tem parcimônia... Voltar a pergunta lá do começo, para a gente terminar o bloco no começo. Não tem por que cair meio, mas tem por que... Pra gente tem dar um como giro não ser unânime. 360. Tem, isso tem. Isso tem. Não acredito em ninguém em 7,5. Mas podemos ter 25, tá? Podemos ter 25. Mas não acredito em ninguém em 7,5, não. Acho que nem um Galípolo, nem outro que entrou agora. Principalmente outro que entrou agora, nada contra ele, mas ele é técnico de regulamento. Ele não vai querer inventar a roda, que ele não vai ter argumento provavelmente econômico. Ele sabe mais de legislação do que nós três somados. Mas em relação à economia, pode ser que ele vai mais no público. Então eu não acredito que seja ele o 7,5. Pode ser um Galípolo, mas eu acho que ele cria uma inimizadezinha interna não necessária, tá? Então, meio para mim é Galípolo e os outros, vamos ver. Então, em resumo, o Galípolo vai almoçar na terça-feira, um dia antes da reunião, com a RCN. Para que a gente vai votar lá, né? Só para não ter... Que nem o Haddad fez com o RCN, né? Antes da reunião do CMN. O que a gente vai falar lá? Alinha o discurso e não dá susto no mercado, Saravalho. Não é isso. Não é o que o mercado espera.
Porque se vier um de um 7,5, um ponto, outro 0,25... O famoso 7,5, o que você mudou tanto cavalo de pau assim? E 25, pô, dá meio. Já tem, você tá com 13,75. 13,25 ainda é juros demais. Mas não é pouco juros não, ainda é muito juros. E segue a vida. E mantém o teu discurso de e-mail. Repete o parágrafo lá. Eu vou te mandar e-mail, peraí. Eu vou te mandar. Você não sabe onde tá? Eu vou mandar para a assessoria de preços pro BC para chegar em você o parágrafo da tua queda de juros. Eu sei que você assiste mesmo, todo mundo sabe. Então, manda um WhatsApp. Então, a gente manda para a assessoria lá o parágrafo. bc@bc.org. Senhores, é isso. Definimos aqui que tem espaço. Definimos, né? Como se definíssemos alguma coisa, mas comentamos aqui que tem espaço para uma queda de 0,5 ponto percentual. Inclusive, demos os argumentos que o Banco Central pode utilizar. E, claro, ficaremos na expectativa, porque amanhã começa a reunião, aquela análise de conjuntura, aquela conversa e tudo mais, para definição na quarta-feira, depois do fechamento do mercado. Vale deixar isso bem claro, que aqui no Brasil é depois do fechamento do mercado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua o nosso BMC Market com todos os destaques do mercado financeiro. Continue com a gente. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação, e essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho, deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui.
BMC News, informação que gera valor. De volta na programação, BMC Market ao vivo, 3 horas e 6 minutos, trazendo a atualização aqui sobre o Ibovespa subindo 1,5%, 121.960, quase tocando novamente os 122 mil pontos, com Petrobras, a empresa que mais sobe dentre as que puxam o índice, a que mais sobe, a maior alta mesmo é Dexco, com 6,12%. Falando em Petrobras, em Vale também, quero trazer aqui Fábio Coelho, presidente da AMEC, para bater um papo a respeito de governança nessas companhias. Fábio, seja muito bem-vindo ao BMC Market, um prazer falar contigo novamente. Seja bem-vindo, boa tarde. Caro Felipe, prazer enorme estar com vocês aqui com essa bancada recheada, professor Cabral, Sara Vale, prazer estar com vocês novamente. Prazer é nosso. E aí, Fábio, beleza? Tudo certo. Olha aí. Fábio, é justamente isso que a gente quer conversar contigo, bater um papo a respeito da percepção, da sua percepção e também impacto no mercado de capitais. A gente está vendo, né, uma série de possibilidades de interferências. A gente fala em Petrobras, quando o ministro de Minas e Energia tem, né, uma rixa ou pelo menos algum desentendimento com o presidente da companhia e a possibilidade de haver uma troca, quando o governo também tenta fazer uma movimentação numa empresa privada, que é a Vale, né, na figura do Guido Mantega. Essa questão de governança, queria saber como que você está vendo essa situação e nessas companhias principalmente, que são grandes empresas abertas aqui na nossa Bolsa. Perfeito, Felipe. Eu acho que um ponto importante é a gente ter a noção, né, de que o balanço de risco, a gente falava aqui no bloco anterior, né, no comunicado aqui do nosso Comitê de Política Monetária, que o balanço de risco para empresas estatais no Brasil, ele se deteriorou. Isso não significa que os riscos já se materializaram, ou seja, a gente está falando aqui de ruído, de volatilidade, do que a gente tem visto aqui nos anúncios que têm sido feitos nos últimos meses na companhia. Se a gente volta um pouquinho no tempo, né, pega aqui o nosso DeLorean e volta ali para o ano de 2015, a gente viu que muitas dessas companhias passaram por um processo de melhoria de forma continuada da sua estrutura de governança desde então. Isso foi um ponto bastante positivo do que a gente viu aqui no país. Então, deixando até preferências, obviamente, políticas de lado, mas a gente percebe que essa insistência de trocas frequentes de executivo, que não acontece só nesse governo, aconteceu muito, principalmente depois de 2021, né? Isso deteriora o balanço, a percepção de risco dos investidores, e é isso que a gente tem visto aqui nesse momento, mais uma vez. Quer dizer, a gente está falando aqui de executivos que estão há poucos meses no cargo, isso traz aqui uma percepção também para os investidores de que aqueles planos de investimento que foram desenhados possivelmente não serão também executados, e esses executivos que, a despeito da troca frequente não ser algo desejável, quer dizer, a visão do investidor é muito pragmática, só para concluir essa primeira fala aqui, né, dizer o seguinte, olha, se não existem evidências de que o executivo está performando mal, a pergunta do investidor é por que trocar e não dar tempo, eventualmente, daqueles projetos se materializarem. Eu acho que essa é uma preocupação maior do que a gente tem visto nas estatais, e eu vou chamar aqui, entre aspas, também de paraestatais, Felipe. A gente tem visto isso também acontecer aqui nos últimos meses, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Petrobras, Bolsonaro mudou 3 presidentes para tentar, de algum modo, de forma um pouco mais discreta, mexer na empresa. Lula já colocou já tem boataria que ele pode cair. A Petrobras, ela é maior devido à governança do que os seus presidentes tentando atuar? O que eu estou querendo dizer? Ela é tão blindada de um modo que não adianta você chegar lá querendo fazer a revolução dentro dela, que como ela funciona internamente, como a legislação está interna, nesse atual momento não se consegue fazer tanta coisa? Cabral, vamos pegar aqui os números do que aconteceu com a companhia, como eu citei dos últimos anos para cá, né? Ela reduziu de sobremaneira o seu nível de endividamento,
teve um pagamento de dividendos por conta de melhorias, obviamente, de gestão que foram implementadas, e isso foi um aspecto muito positivo que aconteceu por lá. Eu já comentei aqui em outras visitas aqui à BMC, né, que a despeito dessa dinâmica de uma das maiores empresas no Brasil, de um setor que responde por cerca de 13% do PIB brasileiro ser algo muito relevante, os investidores ainda assim empregam um desconto muito grande no valuation da companhia. E a sensação no final do dia é de que se a empresa minimamente conseguisse dar um direcionamento sem muito ruído, sem muita volatilidade, sem essa troca frequente, a companhia teria um valuation muito maior. Eu citei numa outra vinda aqui de uma visita para o investidor americano que chegou a mencionar que dava um desconto de 50% no valuation da companhia. Então, disso que a gente está falando. Então, quando você me pergunta, Fábio, poxa, teve troca lá, teve troca aqui, isso de alguma maneira passa ao largo de uma companhia que se mostra aqui resiliente. Então a nossa visão, eu acho que talvez caminha na mesma direção, mas a minha percepção em particular é de que a gente já está um pouco anestesiado com essa dinâmica ou falta de dinâmica de governança corporativa, mas quando a gente fala de governança, Cabral, não só importa a decisão final, mas fundamentalmente os caminhos e as formas que levaram a esse mesmo resultado. E a forma aqui parece que não tem sido adequada há muito tempo. Fechou. Ô Fábio, continuando nessa pauta, que acho que é a pauta do dia, foi do final de semana, como você bem disse, e até além do relatório dos estrangeiros, que não colocam uma recomendação de compra ainda da Petrobras, mesmo acreditando nesse desconto muito excessivo. Você acha que esse desconto ele sempre vai existir? Ou poderia nós aqui fazermos como brasileiros, como companhia, enfim, a Petrobras, governo, o que poderia ser feito a mais para ter essa percepção de risco menor e ajudar a ter uma melhor avaliação do ativo, né? Lógico que a gente aqui é sempre preocupado com a valorização do ativo, mas gerar mais emprego, enfim, crescer mais, até que a questão da margem equatorial, enfim, é uma questão que vai envolver governo invariavelmente, né? O que poderíamos fazer, né, em termos de governança, todos os pontos, para ter uma companhia melhor precificada, melhor avaliada e crescer com qualidade, com sustentabilidade? Se avaliasse, essa é a pergunta de um milhão, não sei se de dólares ou de reais aqui, né? Mas considerando o nível do câmbio que a gente está esperando para o final do ano, parece que é melhor ainda continuar em moeda estrangeira, né? A despeito aqui das quedas que a gente tem visto. Mas por que eu estou mencionando isso? Porque é curioso a gente observar que a gente teve ao longo do tempo melhorias da governança. E eu falava no início aqui da minha participação, né, de que o risco não se materializou. Ou seja, a gente está falando aqui de boatos, de risco de troca, que obviamente são percebidos pelo investidor, mas que, de certa forma, se a gente olha para o passado, eles não necessariamente vão acontecer considerando aqui o nível de ruídos que a gente tem vivido no âmbito dessas companhias. Tá? Quando a gente conversa com investidores estrangeiros, eles mencionam assim, Fábio, a gente já está acostumado com isso. A gente enfim, prega esse desconto que a gente mencionou, não é à toa. Agora você pergunta, o que poderia fazer para melhorar um pouco essa dinâmica? E aí a gente volta nessa diferença básica entre você ter uma empresa eminentemente estatal, pega uma caixa econômica, onde tem um único dono, e aí a gente entende com mais naturalidade essa predileção por eventualmente você fazer ali, enfim, uma troca de executivos, ainda que do ponto de vista de governança você tenha uma resistência. Mas quando você pega uma Petrobras, que é, digamos assim, 49% privada, essa falta de relacionamento com seus sócios do setor privado faz com que essa dinâmica de decisão unilateral, ela não caiba para dentro da companhia. Né? E a gente vê que esse histórico ali de trocas insistentes, de ruído, inclusive na eleição de conselheiros, tem prejudicado. Agora, é um prejuízo que eventualmente tem afastado investidores. Só para concluir, a gente tem uma visão até um pouco curiosa com relação a isso, né? Que à medida que a companhia, de certa forma, se deprecia ou tem algum ruído desse, pode até dar mais um sinal de entrada e de compra na expectativa de uma valorização que vem depois. Ou seja, é difícil fazer essa associação direta entre governança piorou e o preço da ação eventualmente melhorou ou piorou por conta desse desconto que não necessariamente a gente sabe mais ou menos por onde caminha, né?
Eu, você. É você, Cabral. Ah, não sabia. Deixa eu fazer uma pergunta. Seu Zé, Dona Maria, pessoas que não estão tão acostumadas com bolsa assim, mas estão entrando na bolsa. Entraram na bolsa aí nos últimos anos. Muita gente entrou pós juros de 2%. Tivemos um boom aí de crescimento. E vários deles pegaram na Pro Americanas. Foram lá, Americanas é de janeiro, mas o que eu quero perguntar é o seguinte. Pegaram na Pro Americana. O que os reguladores, ou a MEC, ou a PMEC, ou quem for, pode ajudar mais essas pessoas? E qual o sentido? Porque o problema aqui não é educação. O problema era um balanço fraudulento. Quer dizer, ainda está em processo de julgado, o problema é provavelmente um balanço fraudulento para evitar problema aqui. O que vocês podem ajudar? Tipo, aumentar a penalização se pegar um caso desse? As auditorias deveriam ser investigadas melhor? Porque aqui, né, foi só o seu Zé e Dona Maria. Os grandes traders também não pegaram, ninguém pegou esse balanço. Então, não é só o termo educação financeira. Vai para coisa um pouco mais interna. O que vocês sugeririam para melhorar esse tipo de fiscalização, evitar outras americanas? Perfeito. A gente tem aqui várias variáveis impactando esse resultado aqui, Cabral, né? Primeiro deles, né? Eu sempre tenho dito e fiz esse comentário várias vezes aqui na BMC, você mesmo lembrou, que Americanas deve ser lido como um caso isolado, muito impactante, vai deixar lições aprendidas fortíssimas, que possivelmente vão ser no caminho também da regulação. A gente já tem visto essa sinalização, mas é óbvio que a gente não pode tomar isso aqui como um caso agora base para a gente fazer tomar todas as nossas decisões daqui para frente. Isso não é verdade. Eu te diria que o mais importante para o pequeno investidor que tem eventualmente um interesse aqui em diversificação do seu portfólio em bolsa, é o próprio ciclo monetário que a gente citava aqui no bloco anterior, né? Historicamente, o ciclo monetário tem sido a variável mais determinante de aquecimento das bolsas, como disse acho que o Saravalli também no bloco anterior, afetando aqui o balanço das companhias, o seu valuation. Então a gente tem visto as companhias de certa forma sobrevivendo com algumas emissões privadas ou também o mercado de crédito que cresceu, acho que na expectativa de retomada desse novo ciclo aqui que pode ter início depois de amanhã, né? E eu acho que vai além do que o próprio valuation das companhias, porque se a gente olha também o mercado de M&As e até o de follow-ons aqui no Brasil, né, eles estão de alguma maneira, forçando um pouco a barra, 2 anos parados, que a gente não tem IPO, mas que também o próprio mercado de follow-on está ali andando de lado. Então, eu acho que esse vai ser o principal driver daqui para frente e não necessariamente o que se espera de resultado, obviamente, de Americanas, que, como a gente já viu, vai ter mudança regulatória, como sempre aconteceu na história da humanidade depois de uma crise, mas acho que esse é um movimento que deve ser lido aqui ainda como exceção, a despeito do tamanho aqui que impressionou do movimento que aconteceu lá em janeiro, né? Fechou. Perfeito. Deixa eu só aproveitar esse gancho que ele falou, né, do mercado mais aquecido de follow-ons e essa possibilidade de cada vez mais as pessoas acessarem o mercado de capitais, porque a gente está vivendo um momento, Fábio, que pelo menos existe uma expectativa de uma melhora nesse ambiente econômico, o Brasil, né, melhorando alguns ratings aí de agências de classificação de risco, o cenário econômico melhor, pode vir uma safra de IPOs aí pela frente. E aí, né, movimentar o mercado de capitais, trazer mais investidores, pessoas que queiram pegar esse começo, né, essa nova safra de IPOs, novos investidores. Queria saber como que você está vendo isso, né? Se, de repente, ainda, né, no começo do ano que vem já tem espaço para essa movimentação toda e a expectativa também no mercado de capitais de ter uma nova safra, de ter empresas novas indo para a bolsa, de movimentar, né, esse mercado que ficou por tanto tempo parado e não deu algumas alegrias também para quem entrou na última safra, né? Muitas empresas acabaram tendo algumas dificuldades depois de abrir seu capital.
Isso, a extensa maioria das companhias tiveram dificuldade na última safra, né, Felipe? Mas eu te diria que, como a gente sabe que o mercado opera também na linha das expectativas, eu não descartaria que ainda agora no segundo semestre a gente já tivesse o início desse movimento. A gente já viu uma movimentação de empresas pelo follow-on um pouco mais forte e não seria uma grande surpresa, mesmo que o nível dos juros, obviamente, ele ainda não cria esse incentivo mais direto, mas, obviamente, falando de expectativa, eu acho que é um caminho muito natural, né? Agora, como você mesmo mencionou, quer dizer, não é que a gente tem aqui o IPO sendo anunciado, que a gente necessariamente já começa, como a gente fala ali, da janela um pouco mais intensa. Isso não é verdade, né? A gente vê que essa última rodada que a gente teve no Brasil, né, citava aqui do número de companhias que, obviamente, se deterioraram ao longo do tempo, desperta sempre uma preocupação do investidor, né, com relação aos fundamentos da companhia. É um pouco chavão a gente falar, mas sem olhar, obviamente, a natureza do que está vindo a público, fica difícil você emitir aqui uma opinião mais geral sobre esse mercado. Mas um fato curioso, só para fechar aqui, né, é de que na última janela que a gente teve, encerrada lá em 2021, né, começou ali no pós-pandemia, um fato curioso foi que a gente teve a redução dos tickets médios das companhias que abriram capital. Então a gente estava acostumado a ter abertura de mais de 1 bi, abertura de 700 milhões, a gente já viu tickets menores de 500 milhões, até menor do que isso, de captação na bolsa, o que dá uma certa expectativa de que a gente pode ver empresas menores também acessando agora nessa nova janela que a gente está na expectativa de se abrir. E acho que esse é um fato positivo que a gente viu ao longo de todo esse período aqui. Uma coisa que eu lembro que abaixo de, acho que era 300, 400 milhões, o IPO ficava tão caro, que não valia a pena ser feito. Barateou muito esse custo. Isso foi pré-Covid, tá? Cabral, esse foi o número onde a gente viu ali na fronteira das aberturas de capital ali no pós-pandemia. Então a gente tinha ali emissões até de 300 milhões, 400 e etc. Mas a gente já tem várias iniciativas sendo discutidas na própria B3 para incentivar e reduzir um pouco esses custos. Tá? Não sei se a gente já vai ter isso de maneira consolidada até lá, mas os próprios investidores enxergam isso com bons olhos. Se não via o processo de abertura de capital com tickets menores, mas eu não quis me alongar, mas a gente viu muitos investidores institucionais que começaram a dar um passo para trás, para ir buscar essas empresas menores antes mesmo delas fazerem um movimento de IPO. Então a gente viu um movimento ali naquela linha do private equity, antes efetivamente da abertura de capital. Muitos institucionais passaram a beber dessa fonte nas empresas fechadas direto, tá? Pode ser um movimento que ocorra aqui, mas nesse mercado de private equity a gente não está vendo essa sinalização ainda de melhoria nas expectativas. É um mercado que foi muito depreciado, acho que a gente ainda está machucado para ele voltar mais rapidamente aqui. Ô Fabio, queria voltar a um assunto lá do começo em relação talvez em relação à governança, que são notícias, possibilidades do governo, pelo menos tentar sinalizar alguma participação junto à Vale agora particularmente. E aí quando a gente fala de Petrobras, você falou muito bem, a gente tem um desconto talvez até excessivo em relação aos pares internacionais. E não é diferente, a gente encontra isso na Vale também. Agora, será que não é algo inerente ao Brasil? Ou seja, será que não vai mudar? Porque se a gente começa a ter sinalização que o governo tem interesse talvez participar ativamente também na Vale, né? Uma empresa aí sim de fato capital pulverizado, mas privada, né? Qual que é a percepção, sobretudo dos investidores que te procuram, estrangeiros, né? De repente fala assim, pô, não é uma questão da Petrobras, é uma questão do Brasil, né? O Brasil precisa ter esse desconto e talvez esse desconto seja eterno, né? Então, aquele ponto que eu te perguntei lá na frente, se a gente pode fazer esse paralelo que a gente está vendo discutindo muito na Petrobras, começar a ter também em Vale particularmente. Saravalha, a gente já viu ruídos aqui desse movimento em Vale, a gente já viu ruídos desse movimento até com alguns boatos numa possível reestatização da própria Vibra, né, a antiga BR distribuidora. A gente viu esse movimento há alguns meses, talvez 6 meses atrás estava mais intenso, mas poucos meses. Isso também em Eletrobras, vamos lembrar, hoje uma empresa privada, né? Então, ou seja, esse risco ele continua
existindo, tá? Agora, cada empresa dessa tem um mecanismo diferente de governança, obviamente, para, de algumas maneiras, se proteger de alguns movimentos ou outra mesmo de rituais que devem ser seguidos. Então, uma eventual mudança na direção dessas companhias, e falando especificamente de Vale, que você mencionou, obviamente, se a gente for parar para pensar em termos de probabilidade, assim, estressando, essa probabilidade possivelmente existe. A gente acha que ela é uma probabilidade remota diante da própria estrutura e melhoria de governança que a Vale acabou passando, principalmente depois do evento socioambiental lá de 2019, mas em 2021 eles fizeram uma alteração estatutária de fôlego, melhoraram muito a governança da companhia, a maioria de conselheiros são independentes. Então, você pergunta assim, Fábio, obviamente pode ocorrer? Pode, né? A gente está num país ali que não necessariamente tem um apreço por respeito a todas as regras, mas eu te diria que é uma leitura muito mais difícil de acontecer. A gente não vê isso num cenário base como uma probabilidade de acontecer na companhia, Saravalli. Muito bom. Vamos acompanhar. Deixa eu só, Felipe, só para terminar, o Fábio, um último assunto aqui que também está relacionado com esse tema. Que é um tema aí sim, de novo, 100% privado, mas em relação, a gente já comentou aqui, sobre a listagem de companhias brasileiras lá fora, né? Nos Estados Unidos tivemos algumas, mas agora talvez a que esteja mais próxima esteja a JBS, né? E a minha preocupação é o seguinte, como é que ficam os acionistas, sobretudo minoritários brasileiros, que nesse movimento, tudo bem, você pode ter uma reprecificação, até ter ganho de capital, mas na maior parte desses movimentos costuma ter um aumento do poder do controlador, né? O controlador cria ali uma classe de ações que acaba tendo mais votos, enfim. Como que o investidor brasileiro, né? Ou seja, qual que é o cenário para nós que estamos aqui, né? Assim, parece que tem aquela sensação de que as nossas empresas brasileiras estão indo embora, né? Elas preferem ser muito mais globais do que locais, e a preocupação em relação ao direito de voto mesmo nesses movimentos aí societários. Saravalli, eu vou começar então do macro para o micro, de dizer que sim, esse é um movimento global. A gente está enxergando essa saída aqui de listagem de companhias brasileiras que não é de agora, a gente discutiu lá atrás, a própria ida da XP, a gente teve outros movimentos aqui no Brasil e etc. Eu acho que esse é um ponto, é uma tendência internacional que traz uma certa preocupação maior, não com o fato da empresa estar saindo em si, né? No caso, a gente está falando que a JBS mencionou aqui uma possível dupla listagem, então de alguma maneira ele ainda continuaria negociando BDRs aqui no Brasil. Mas eu acho que o ponto mais alto, que é isso que é difícil de você segurar esse movimento global, de fato vem do caminho da governança, tá? A gente ainda não tem todas as informações que cercam ali essa operação, mas o que a gente já sabe, que é anunciado pela companhia, né, de que eles estariam saindo, né, de uma companhia que teria essa base de operação aqui no Brasil, que seria, então, os investidores passariam a ter ações de uma empresa que seria baseada na Holanda, e a Holanda é um país que tem até regras de apreço pelo acionista controlador, digamos assim, muito maiores do que a gente tem no Brasil. Então, ou seja, a gente percebe, pelo menos ali numa leitura preliminar, que o balanço de governança ele estaria piorando, né? E mais do que isso, concordando com a sua avaliação, a gente percebe que o anúncio faz com que os próprios acionistas controladores, especialmente ali a JIF, teria a possibilidade de ter ações de supervoting, né, supervoting shares, também na listagem deles nos Estados Unidos, via essa empresa na Holanda. Ou seja, a gente estaria falando aqui do entrincheiramento, de um aumento de poder dos controladores, uma redução de um ambiente de governança que estariam saindo aqui do novo mercado. Então, para passar régua, a leitura preliminar é ruim, do pouco que foi, obviamente, divulgado pela companhia. A gente ainda acha que vai ter mais informação vindo por aqui, inclusive quando a Assembleia for convocada, possivelmente a companhia trazendo um pouco mais de luz sobre tudo o que está acontecendo. Muito bom. Obrigado, Fábio. Maravilha. Ô, Fábio, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado por sempre atender nosso convite, sempre trazer grandes análises e informações importantes aqui. Pedir para você deixar suas considerações finais aqui, por gentileza, para a nossa audiência.
Comentário só de agradecimento de passar por essa sabatina sempre com vocês aqui, né? Não sei se obviamente eu sobrevivi, mas eu digo que é um prazer enorme de trazer um pouco dessa visão aqui dos institucionais brasileiros, não necessariamente sobre preço, mas sobre governança corporativa. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Fábio Coelho, presidente da MEC, aqui com a gente. Sempre muito bacana esse papo, principalmente quando a gente fala, né, dessa expectativa, né, sobre abertura de capital, sobre as movimentações de várias empresas no mercado de capitais e, claro, quando a gente fala da governança de várias companhias, citamos aqui Petrobras, citamos aqui Americana, citamos aqui a Vale, entre outras companhias. Aproveitar que a gente ainda tem uns minutinhos antes do nosso break, eu queria trazer uma informação importante, até para repercussão aqui com o Saravalli e com o Alexandre Cabral, sobre a entrada do investidor estrangeiro, né? Porque o último dado da B3, no dia 27, os estrangeiros tiraram quase 450 milhões. Mas o fluxo agora, em julho, é de 5,6 bi, né? Um fluxo bastante alto, né? Se a gente pode ter essa informação, 5,66 bilhões e no ano 22,6 bilhões de reais trazidos pelos investidores estrangeiros. A saída, né, o comecinho do mês de julho com saída de investidor estrangeiro causou um certo impacto assim, de repente a gente teve uma retomada, o ambiente parece que melhorou e o investidor estrangeiro voltou a colocar dinheiro aqui, 5,6 bi, hein, Cabral? Vamos lá, 449 milhões foi o dia que a Petrobras escacetou. A bolsa caiu 2,10% nesse dia. A gente até falava aqui, ó, investidor estrangeiro saindo. E nesse dia ele tirou 449 mil. É um volume alto? Mas ele já tirou nesse mês 1.400, já tirou 802, já tirou 831, já tirou 465. Então é um número alto, sim, mas não é aquela sangria desatada. O que nós temos que ver é a sequência. Tá? Porque para mim aparenta ser um fato isolado ter sido o Petrobras aquele dia que caiu 4, 5%, eu não lembro agora. Acho que chegou a fechar com mais de 5 de queda no dia, né? Sim. Então ali foi um fato que eu acredito que não seja uma tendência. Tenha sido um fato literalmente isolado com essa queda de 22.674, que é o recorde do ano, tá a 100... Não, o recorde tinha sido anterior. Tá 450 milhões do recorde do ano, que foi 23.124. A coisa curiosa é que se você comparar num ano, esse mês, o mês de julho, ele está sendo o terceiro melhor mês do ano. Considerando a mesma quantidade de pregões, que são 19 pregões, o mês de janeiro tinha entrado 9.900, o mês de junho tinha entrado nesse mesmo período 7.839 e no mês de julho 5.657. Então eu particularmente acho que é um fato isolado, mas amanhã a estatística pode me desmentir. Então amanhã a gente complementa a resposta. E aí a gente tem que esperar mais 2 dias para saber o fechamento do mês. Mas até agora 5 bi e pouquinho não, e mais do que... 5.657. Tá bom, né? Um volume bom pro mês aí. Mais um mês fechando positivo. Mais um mês. Foi aquele mês espetacular também, né? Ninguém queria mais um junho, né? Mas o julho também fechando positivo e fechando muito na base de gringo também, de estrangeiro. Porque se a gente medir pelos resgates dos fundos, eles continuam, estão quase zerando. Mas ainda a pessoa física está resgatando. Vai pegar agora, começar a fazer locação do segundo semestre, olhar para o primeiro semestre e falar, caramba, agora eu preciso aumentar a minha posição em bolsa. Então vai ser a hora do gringo começar a desovar um pouco nos institucionais e pessoas físicas locais, principalmente institucional local. Né? Desculpa. Não pode Fluxo de gringo nós tivemos positivo janeiro, abril, junho e julho e tivemos negativo fevereiro, março e maio. Onde maio foi o grande destaque com saída de 4.300. E foi mais um mês que subiu também o Ibovespa, né? Mesmo com esse fluxo aí que você falou. Quanto tá até agora? Você tem fácil? Tá subindo desde abril, né? Abril, maio, junho e julho. E no ano, só para rapidinho aqui... não, tem tempo ainda. No ano, sobe 10,98.
no ano. O CDI deve estar no período 5 e pouco, está 2 CDIs. É dobrando, 200% do CDI. Senhores... Eu sei que CDI bolsa, ok, mas só para ter noção. Só para ter um benchmark. Vamos então para um rápido intervalo. Na volta a gente continua nosso papo aqui sobre tudo que está movimentando o mercado financeiro. É rapidinho. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar a sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. De volta aqui na programação, BMC Market ao vivo, 3 horas e 38 minutos. Observando aqui toda a movimentação do mercado financeiro, o Ibovespa que sobe 1,33%, 121.844 pontos. Eu quero abordar com o Saravalli e também com o Alexandre Cabral a mudança na política de dividendos da Petrobras. Me lembro que na semana passada a gente ficou bastante batendo nessa tecla, né, Saravalli e Cabral, sobre essa possível mudança. A reunião que aconteceu na sexta-feira só foi divulgar o resultado depois do fechamento do mercado, não houve, portanto, nenhum tipo de movimentação. Mas olhando o desempenho e a movimentação das ações de Petrobras hoje, dá para falar que o investidor gostou, pelo menos está buscando as ações de Petrobras, mesmo com a redução do percentual sobre o fluxo de caixa livre para distribuição aos acionistas. Saravalli, o que podemos concluir desse movimento de Petrobras? Bom, primeiro que acho que a conclusão já está dada, né? O mercado já quis... Ninguém briga com o mercado. Se o mercado está falando que está subindo... Já está subindo, não, concluiu. Porque o Saravalli falou que é ruim. Não, tá aí, tá 4%, segurando, sustentando o índice. Vai falar, mas a Vale, pô, o pessoal não está nem aí. Voltando só para a Petro, para os olhares. E aquilo que a gente falou muito na semana passada, assim como foi a política de preços, teve alteração, mas aquela alteração fala, pô, mas e aí? Qual foi a alteração? Né? Se reduzir 15% da distribuição de dividendos, vai continuar sendo uma das maiores pagadoras de dividendos do Brasil, né? Muito forte, né? Estima-se algo entre
15% mais otimista, mas alterando a nova política, a gente está falando entre 13% e 10%, ou 10% caminhando para uma Selic de 9% no final do ano que vem, de novo, 10% ao longo dos próximos trimestres, né? Então, continua com a política trimestral. O lado bom, que deixou em aberto agora utilizar o programa de recompra, então o mercado também gostou. E, por que o mercado gostou, Marcos? Se, na minha opinião, foi uma notícia ruim. Gostou porque não teve nenhum radicalismo. A companhia não falou assim, vamos zerar o dividendo. Lembrando, pessoal, a gente fala muito de lei das SAs. Lei das SAs não quer dizer nada sempre depende do estatuto. O que tiver no estatuto. Já teve companhia de capital aberto que no estatuto estava 0% de distribuição de dividendos. Então não existe mínimo do que determina a lei. Tá? É lógico, se o estatuto for negligente, se não tiver nenhum ponto, a gente vai olhar para a lei das SA. Mas toda a companhia de capital aberto tem um estatuto que regula sobre a distribuição de dividendos. Então continua a mesma metodologia, fluxo de caixa livre, um percentual, só que esse percentual é um pouco menor. Onde que eu fico preocupado? Que depende muito do planejamento estratégico de investimentos, depende muito do planejamento estratégico da alavancagem, né? Ele tira aquele catalisador de alavancagem, então não necessariamente ele pode se alavancar, pode distribuir dividendos, enfim, não tem mais essa trava da alavancagem do endividamento bruto. Então aí pode morar preocupação, mas essa preocupação a gente vai saber só no final do ano. Então, enquanto isso, boa notícia, o mercado recebendo bem por conta de não ter havido nenhuma mudança radical. Tá? Então, no curto prazo, até eu disse, curto prazo, acho que não muda nada. Agora, longo prazo, como é que eu posso medir? Eu vi alguns relatórios, até no caso do Bank of America, ele reforçou. A gente reforça, até desatualizar, se for a memória, o preço-alvo, subir o preço-alvo, mas ainda mantém a recomendação neutra para o papel. Então, o mercado, de novo, lendo o copo meio cheio de que a gente não vai ter nenhuma mudança radical, pelo menos no curto prazo, com distribuição trimestral, possibilidade de recompra, mais um percentual menor do fluxo de caixa, mas nada muito radical, não zerou, nem diminuiu. Vai continuar sendo números bastante expressivos, só que a gente não vai ver aqueles 30%, 40% de dividend yield, talvez algo entre 10% e 14%, 15% nos próximos 12, 24 meses, né? Olhando para 24. O que eu estava lendo, que aí você me ajuda a fazer igual você, pegar o telefone, fazer umas perguntazinhas agora. É lista? Não, é que nem você, dá até medo. Toda vez que ele fala perguntazinha, ele mexe o celular. Eu falei, vem 100 perguntas. É só para ver como é que tá o papel. O que eu estava vendo, não me ajuda a ver se é ou não, é que antes a Petrobras, percentualmente, pagava muito acima dos pares. E a legislação levou ela para os pares. Por isso que o mercado estava comemorando. Que ela não diminuiu, ela simplesmente está igual como o mundo tende a trabalhar e antes ela estava muito acima na hora da distribuição. Sabe se faz sentido? Estão falando muito, mas assim, fazendo uma conta de trás para frente, né? Talvez de yield em relação à expectativa de retorno através de dividendos. Mas como, teoricamente, até como a gente falou aqui com o Fábio, é um papel ainda muito, muito barato, ainda é uma empresa cíclica que vai entregar 10, 12, 15% de dividend yield. Depende de diversos fatores, mas sendo super pessimista aqui, a gente está falando de 10% de dividend yield. Então, se aproxima dos pares, sim, mas ao mesmo tempo o que a empresa está querendo dizer é que a gente vai ter que reter um pouco mais de lucro para a gente entrar nessa nova agenda da que a companhia quer acelerar, né? Transição energética, enfim, todos esses fatores. Agora, estava realmente muito descolado, né? Esses 60% talvez fosse muito exagero. Acho que nenhuma companhia do mundo, né, tem um fator positivo, tem, mas nenhuma companhia do mundo passa a sua vida inteira pagando 40% de dividend yield, né, comum. Então talvez seja essa regulação de voltar um pouquinho mais para a média do setor momentaneamente. Petróleo alto ainda abre oportunidade para todas as empresas do mundo pagarem muito bem dividend yield, mas como a Petrobras as ações ainda são muito baratas em termos de múltiplos, 10% também não é nada mal de rentabilidade, né? 10% sendo conservadora, dependendo de algumas variáveis, dá para chegar perto dos 14%. Isso em reais? Isso em reais, projetado em reais, traduzido para cá. Eu estava até vendo as empresas globais, né, que pagam os percentuais. Quem paga mais é a China Petroleum, 89%, né, do fluxo de caixa. Do fluxo de caixa. Isso. A Aramco paga 49%. E aí agora viria a Petrobras com 45%. Depois tem Conoco com 40%, Chevron 37%, Shell
26% e a ESSO 24%. Parece que agora, como o Cabral falou, está meio em linha com o que o mercado está praticando, mas se olhar, como você falou, Seravalli, em perspectiva, em retrospectiva, estava muito elevado, né? Só um detalhezinho, tá em linha não, tá caro. Por que tá caro? pouco, A Aramco, né? ela veio para sustentar o mundo árabe. A Arábia Saudita sem Aramco não existe. Não, a Aramco paga escola, a Aramco dá energia de graça, a Aramco é o PIB chinês, PIB árabe. Essa empresa chinesa eu não consigo opinar. Não sei se é estatal, qual é. É porque tem outra chinesa que acaba sendo menor, a Petrochina, que é 35. Então, resumindo, nós somos a segunda maior, é isso? Se eu tirar Aramco? Se tirar Aramco é a segunda maior. Então, ainda é alto, pra gente acionista é bom, mas ainda é alto pra caramba se parar pra pensar. Porque a Aramco não dá, vai. A Aramco é uma empresa criada para fazer a Arábia rodar. Ela é uma empresa, ela só não é uma empresa, não é um ministério, porque ela é uma empresa, uma SA de capital aberto que só negocia na Bolsa da Arábia. É muito louco isso. Ela não tem ADR. Então, ela eu esqueço. Então ela é a segunda maior. Mas pra gente é bom que é acionista, né? Eu acho que esse ponto de recompra deixou o mercado muito mais confortável também, né? No sentido de utilizar mais o programa de recompra, que a Petro também não é tão ativa assim. A gente lembra sempre da Vale, né? A Vale é muito ativa no programa de recompra, mas a Petro não tem histórico. Então eles deixaram bem claro isso, de utilizar a remuneração para o acionista, mas através de recompra. E esse, sendo aqui, olhando assim o momento das críticas, tá? Críticas, eu digo a minha opinião. Mas se a gente olhar para a estrutura de capital da Petrobras hoje, pelo contrário, ela deveria estar um pouquinho mais alavancada, né? Então, acho que talvez até isso que o estatuto, né, o programa de distribuição de dividendos, né, essa política, está avisando, falando assim, a gente tem, lógico, uma preocupação com a alavancagem sempre, né? E tem que ter sempre. Agora, se a companhia continuar gerando muito caixa, né? E não voltar a acelerar a programação de investimentos, a gente pode até ter uma estrutura de capital ineficiente, né? A companhia está chegando nesse ponto. Então, basicamente, o que ela está falando? Que a gente, foi a nossa polêmica. O acionista gosta de dividendos? Gosta. Mas ninguém é contra reter o lucro, desde que seja destinado para um programa de investimentos. Foi o que ela falou. Falou assim, a gente vai estar muito baseado. Né? Já por que ela está falando isso? Porque não precisa... Qual que foi o recado dela? Se a gente tivesse essa trava ou essas travas do programa anterior, toda hora teria que ficar se justificando ou reativando. Então, quando ela fala assim, vai depender muito do nosso programa plurianual de investimentos. Então, espero que a gente vai apresentar lá e o que vem sinalizando o CEO é de realmente um aumento na programação de investimentos, mas também nada muito radical do que está sendo implementado nesse plano atual. Então, o mercado... acho que olhou mais uma notícia de que não teve nenhum radicalismo nessas mudanças, né? Que era a nossa preocupação aqui, né, como investidor. Então foi dentro, acho que de certa forma, dentro do esperado. Mas eu escutei todas as opiniões dos analistas, mas é difícil dizer, o resultado foi bom, foi ruim, né? Mais do que a nossa opinião aqui, o mercado já está colocando que a opinião foi boa por não haver nenhum radicalismo, né? Petrovale até 31 de dezembro. Essa pergunta aí... do foguetinho, como pimentinha, não era? Ele nunca mais usou, era pimentinha, não era? Essa aí, eu estou tomando um calor, inclusive hoje. Daqui até o final do ano eu sou Vale, eu sou de Vale, mas estou tomando calor. Tá tomando porque o Vale já foi lá no 65, 70, sobe, volta, enfim. E o gap hoje, particularmente, está abrindo de novo contra, né? Petro contra Vale. Mas a Vale subia 2 e a Petro mais? Nossa, a Petro está subindo 2, a Petro está subindo quase 5 quase a ON, né? Chegou a bater quase 5. Petrobras? A PN. Está 5. A ON? Está 5 agora. E a PN? A PN está exatamente 4,27. Então. Esse long short está dando muito calor. Muito calor. Só o dado curioso que o Alexandre Cabral adora fazer é quem mais está comprando o seu querido Merrill Lynch, mais conhecido como Bank of America. A Petrobras? Engraçado que hoje, particularmente, eles aumentaram o preço-alvo, mas mantiveram a recomendação neutra para o papel. Eles não são compradores, né, pela recomendação do sell side, do relatório. Então, mas os clientes são gringos, não querem saber. Morgan Stanley e UBS são os 3 que mais compram Petrobras. Quem mais está vendendo é a Guide, o Itaú e Goldman Sachs.
Então, E só para fazer uma continha simples aqui, pessoal, sem contar o câmbio, mas lembrando que a política é trimestral, né? Distribuição de dividendos. Então, se vier um gringo comprar e pega uma distribuição de dividendos dessa, ele pode pegar 3, 4, 5% de uma vez só. Né? Aí a gente compara com os juros dele, né? Gringo, não está ruim essa taxa de dividendo para ele. Por isso que ele está olhando e falando, beleza, teve alteração? Teve, mas quanto foi? De quanto? Vai ser de 20 para 14, de 20 para 12? Continua bom, né? Vai dar bom mesmo assim. Se o câmbio ajudar, ele ganha mais dinheiro ainda. Dinheiro fácil. É isso, então. Senhores, só para a gente... Estamos nos minutos finais aqui e eu queria um breve comentário a respeito de mais expectativas, né? Porque a gente, enfim, está falando sobre essas expectativas do Copom, né? Como que a taxa de juros vai mexer com algumas empresas e tudo mais. Mas hoje parece, pelo que eu estava vendo, a curva fechando bastante ainda, né? E privilegiando, beneficiando algumas empresas também que são mais sensíveis a esse movimento de fechamento de curva, né? Pode ser uma tônica dessa semana, essas empresas desempenharem melhor nessa expectativa de juros e assim que se concretizar também ter esse ambiente mais favorável, Saravalli? Sempre a gente fica com aquelas perguntas, né, de Copom, quais ações comprar na semana do Copom? Continuamos com, acho que o hoje está sendo uma referência do que vai ser a semana, principalmente para quinta-feira em diante. Empresas ligadas à economia local, construção civil, varejo, consumo, até mesmo educação, precisa colocar no seu radar. Hoje, particularmente, a gente está tendo um efeito muito de Petrobras e Vale, mas principalmente Petrobras. Mas se olhar para o próximo Copom, se confirmar esse cenário, né, foi unânime, veio 50 basis points, tem o recado de continuar na mesma velocidade, esses setores vão continuar em destaque. Lembrando que foi o destaque do primeiro semestre, fechamento de curva, vários setores, mas teve muita gente que não pegou o movimento de bolsa por não estar exposto em construção civil, por exemplo. Muito papel aí, alguns papéis grandes subindo forte, mas teve um papel de mid-cap subindo mais de 80%, 90% no primeiro semestre. Então, atenção a esses setores, se esse for o recado, posição nesses setores. Então, talvez o Felipe sendo um pouco exagerado aqui, talvez hoje, segunda-feira, seja o mesmo movimento de quinta-feira, né? Vamos ver, né? Mesma tendência, pelo menos setorialmente. Na dúvida, small caps, o índice, o ETF? A dúvida, sim. A dúvida, o small 11. Ainda é ponto de Tem o posição. do time da Trígono também, que é muito bacana, é um ETF, se chama Trig 11 também. Mas ele é tela também. Também. Ele só tem uma composição diferente. Tem umas microcaps, tem uma composição não exatamente igual, mas também dá para pegar bem. Trig 11 subindo 1,70 hoje. E Small 11, tem aí, por favor? Small 11 subindo 0,67. Trig 11 é rocha. Senhores, um minutinho para cada, fazer considerações finais, expectativa para essa semana. Alexandre Cabral começa. Focus bom, focus pró queda de juros. Minha grande dúvida vai ser Galípolo e Robertinho se vão votar juntos ou não. Unanimidade ou não, também é interessante tentar descobrir. Eu acho que não vê ninguém com 0,75. Acho que isso não existe. Então, para mim, a notícia da semana, teoricamente, é o cupom. E não esquecendo, uma notícia que vai começar a crescer do nada pequenininha, que Brasília volta amanhã, né? Então, vai começar aquele papo de arcabouço, COFAS, CONAS, COLAS, sei lá, reforma tributária e etc. Tá? Como é que é? É o CARF, não é? CARF, isso, CARF. Conselho. CARF lá, então. Recursos financeiros. Eu tenho bastante noção. E outra coisa, tem entrevista grande com Lira hoje à noite, hein? Amanhã a gente repercute aqui. Senhor Marcos Saravalli, considerações finais para essa segunda-feira. Só para reforçar aqui, então, o call de Petrobras. Eu acho que a notícia, lógico, pessoal, acho que 2 pontos negativos da notícia Petrobras, que eu não gostei, que achei ruim. Primeiro, que ninguém gosta, né? Todo mundo gosta de ganhar mais dividendo, então isso é natural. E segundo, que deixem aberto a política de investimentos e de alavancagem da companhia. A gente vai ver isso agora no curto prazo? Não, só no longo prazo. Então, no curto prazo, o mercado reagindo bem, porque não teve nenhum radicalismo aqui na Petrobras. E, por fim, também reforçando, como o Cabral falou, acho que o Focus e todas as notícias que a gente tem, se tivermos uma unanimidade na quarta-feira, quinta-feira, Bolsa
reage bem e a gente já entra no mês de agosto. Mas agosto até novembro costuma ser mês, né, um período de maior volatilidade para a Bolsa Mundial, para o que não deve ser diferente. Junho e julho foram meses muito bons e muito calmos, né, para a nossa Ibovespa, para o nosso B3 aqui. Maravilha, Marcos Saravalho, Alexandre Cabral. Um abraço para vocês. Abraço, até amanhã. Até mês que vem. Até mês que vem. Até mês que vem. Até mês que Esse vem. é o Alexandre Cabral. Até mês que vem, então, para você também, que esteve na nossa companhia, na audiência. Obrigado por estarem aqui conosco ao longo do nosso BMC Market. Voltaremos amanhã a partir das 2h30 da tarde. Um forte abraço. Vocês ficam agora com o closing, fechamento do mercado, com o Carlo Cauti, que já está chegando por aqui. Tchau, tchau.